atmosfera. Pode se sentar. A paz do Senhor, queridas irmãs. Que alegria estar aqui com vocês. O meu nome é Helena e é uma alegria muito grande estar participando com vocês da Florescer Conference. Florescer. Florescer. É tempo de romper mesmo. O Senhor quer nos fazer atravessar. E pós-pandemia e os últimos acontecimentos que a gente tem assistido no Brasil e no mundo, a gente identifica rapidamente que estamos numa tempestade. Estamos em uma tempestade. Mas é uma tempestade com propósito, né? Ô, gente, é tão bom a gente pertencer, como diz a canção, né? Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Às vezes a gente pensa que Deus está nos amando só quando as coisas estão do jeito que a gente quer. Só quando as coisas estão funcionando e tudo está fluindo do jeito que a gente quer, e Deus está nos amando. Não tem nada a ver com isso, gente. Nós, como pais, quantas mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Às vezes você está amando o seu filho, sendo dura com ele. Às vezes você está amando o seu filho quando você dá limites a ele. Você não vai ver o seu filho brincando com um copo de veneno e vai achar, ai que lindo, filho. Você vai tomar o copo de veneno. Mas na hora que você tomar o copo de veneno, na cabeça dele, você está privando ele da alegria. Não é assim? Pois é, com a gente também não é diferente não. Às vezes Deus está nos livrando do que a gente não sabe, que é mortal. Mas o Senhor está nos livrando, né? Ele está nos amando e a gente está achando ruim com Deus, fazendo bico com Deus. Mas eu espero que isso tudo que a gente tem vivido na nossa vida macro, ou seja, como sociedade, como pessoas, cidadãos e cidadãos não apenas do Alagoas, mas de todo mundo, né? Que a gente tenha aprendido alguma coisa com essas diversidades que atravessamos. O Senhor está nos treinando, o Senhor está nos esticando. E para quem começa a malhar aí, sabe do que eu estou falando, né? A gente não gosta de fazer exercício não, porque dói. Mas é isso que vai fortalecer o músculo. É isso que vai nos tornar resistentes. É isso que vai fazer você subir 3 lances de escada correndo e não morrer no final dela. Mas para você conseguir fazer isso, você vai ter que ser esticado, aperfeiçoado. E o Senhor está fazendo isso conosco para que a gente possa atravessar, para que a gente possa romper, para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Na perspectiva bíblica, a palavra felicidade, ela nada tem a ver com... nada tem a ver uma coisa difícil. Tem a ver também, né? Na nossa perspectiva, felicidade, na perspectiva humana, no nosso idioma, na nossa perspectiva, felicidade está relacionada a um estado, uma disposição mental e emocional favoráveis. Então, se está tudo bem com as coisas ao meu redor, está tudo fluindo do jeitinho que eu gosto, eu sinto um bem-estar emocional, então isso é felicidade. Só que isso não é a felicidade bíblica. Isso é apenas um fragmentozinho, um pequeno fragmento da totalidade do que é felicidade bíblica, ou que é a bem-aventurança, né? A palavra bem-aventurado, na tradução para o português, ela passou a ser feliz, né? Mas bem-aventurado no original é muito mais do que um estado emocional e uma disposição mental favoráveis. Felicidade bíblica significa aquele que atinge seus fins, cumpre o seu propósito e floresce. Atinge seus fins. Para atingir o fim, gente, você vai ter que ralar um bocado. Para atingir os seus fins, você vai ter que permanecer na hora que todo mundo quer desistir. Para atingir os seus fins, você vai ter que insistir quando se cansar.
para atingir os seus fins, só se você permanecer, não desistir e continuar caminhando, apesar de qualquer adversidade. Cumpre o seu propósito. Gente, o nosso propósito, às vezes a gente fica correndo atrás do nosso propósito particular, né? A gente vive um cristianismo que mais se parece com hedonismo, egoísmo, porque é moldado por esse tempo, por esse mundo adoentado, e pouco se parece com o Cristo, de onde vem a palavra cristianismo. Aquela história de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente parece que esqueceu, mas Jesus não esqueceu, o evangelho continua imutável, gente. E o negue-se é quando a gente está perdendo a vida, é que a gente está ganhando. É no processo de autonegação que nós vamos nos distanciando do velho homem e vamos tornando-nos instrumentos de Deus na terra e cumprindo o nosso propósito, que é fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, gente, é arrancar a gente do inferno, como um dia nós fomos arrancados. E é muito mais que entregar folheto ou fazer visita. Fazer discípulo não é fazer evangelismo. Fazer discípulo é testemunhar Cristo, até que todos aqueles que Deus traz para a roda da sua mesa, para os seus relacionamentos, seja no trabalho, seja na escola, sejam impactados pela vida de Cristo em você. Isso é que é fazer discípulos. As pessoas veem tanto Cristo em você que elas se torna irresistível seguir a Jesus, porque elas estão vendo os efeitos do Cristo que vive em você. É muito mais do que fazer evangelismo. E tem gente que pensa, não estou fazendo discípulo, eu estou entregando folheto falando, Jesus te ama. Ufa, cumpri minha obrigação. Não tem nada a ver. Jesus não entregou nenhum folheto. Jesus comeu com os caras, andava com os caras, operava milagres na frente dos caras, saía para orar, ensinava os caras a orar, ia fazer visita na casa de que ninguém queria ir. Sabe os lugares que você não quer ir? É lá que você precisa de ir. É lá que está o seu propósito. Sabe esse propósito que só nos favorece? Você pergunta para o pessoal da nova geração, qual que é o seu propósito? Ah, o propósito de Deus é que eu seja grande na terra. Só que depende, o que você pensa que é grande na terra? Porque o maior na terra, o Todo-Poderoso que dividiu a história em antes e depois, ele viveu uma vida ordinária, simples. Ele não teve painel de LED, nenhuma grande banda e luz atrás dele. Pegou os 12, gente, o melhorzinho deles, o mais intelectual deles, era Judas. Por isso você vai ter uma ideia. Os caras eram pescadores, viviam uma vida rústica. Pedro andando 3 anos com Jesus, estava armado. Lá no Getsemane, arrancou a orelha de Malco. Mau elemento. E ele era duramente criticado porque comia com pecador, comer com o outro. Na cultura judaica se eu estou comendo com o fulano é porque eu sou amigo dele. Então imagina o escândalo, eu vou comer na casa do corrupto, do ladrão, do safado, do Zaqueu. E o que aconteceu naquela refeição que o homem saiu restituindo todo mundo? Se tornou discípulo. E o Pedro, que estava com a espada, morreu crucificado de cabeça para baixo, por amor a Cristo. Para mim, a maior evidência da ressurreição de Cristo não é a tumba vazia. A maior evidência da ressurreição de Cristo é quem os discípulos se tornaram. Porque eles não morreriam, seriam açoitados, perseguidos, partidos ao meio, se eles não tivessem visto Jesus ressurreto. Porque na época de Jesus, gente, outros cristos existiam. Muitos outros falsos messias surgiam e diziam, eu sou o Cristo. Aí ele tinha um tanto de discípulo, daí a pouco morria. Ah, não era ele, porque se é o Messias,
não ia morrer, porque os judeus estavam esperando o Messias, que ia ser um reformador político. Eles não entendiam ainda o reino de Deus. Nem os próprios discípulos de Jesus só foram entender mais tarde. O que é ser grande na terra? Atinge os seus fins, cumpre o seu propósito. E o floresce vem no final. E floresce. Quando você observa uma planta, ela tem todo um processo para romper em flor, não é? E eu queria trazer a história de um florescimento dentro da fornalha. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis 11, e eu vou usar a versão NVI. A palavra de Deus diz assim em 2 Reis, capítulo 11, a partir do verso 1. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100, dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Zur, a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé, junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entraram no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada
colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei ao templo, do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. E todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se, depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. É tão interessante essa história, gente, porque protagonistas dessa história, embora o rei protegido aqui foi Joás, e Joás, mais tarde você vai lendo a história e vai vendo que ele se tornou um homem, um rei segundo o coração de Deus. Agora, um detalhe interessante, gente. Atalia era um filhote de cobra, né? Era no modelo ali de Jezabel, uma mulher terrível. E Atalia assassina a sua própria família, assassina os seus próprios descendentes para que ela reinasse. Olha que o nível de adoentamento de uma mulher. Gente, mulher é uma mão de obra poderosa. Se Deus não usar, o diabo não vai desperdiçar a mão de obra. Então não pense você, mulher, que você vai ficar em cima do muro. Você pode até pensar, mas se lembra, em cima do muro é território do inferno. Quem está em cima do muro já tomou sua decisão. Porque o Senhor exige posicionamento. Então quando nós não nos posicionamos em Deus, todo o nosso potencial de influência não será desperdiçado. Haja visto que onde tem uma mulher tola, uma mulher insensata, ela tem o poder de derrubar a sua própria casa. Uma vez eu encontrei com uma mulher muito chateada com o livro de Provérbios. A gente já é tão oprimida, tão perseguida. Esse tempo é tão difícil para a mulher já sofre tanto. E a Bíblia ainda fala, a Bíblia ainda fala, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói o homem. Gente, deixa eu te contar uma coisa, cada um no seu quadrado. A mulher tem um poder de influência. Quando tem uma mulher com TPM em casa, a casa inteira sabe. É ou não é? Quando a gente está azeda a casa toda. O tempo fecha. Quando tem uma mulher fofoqueira, ela estraga o ambiente todo. Quando tem uma mulher irada, boca frouxa, barraqueira. Vocês reconhecem esses termos aqui? Pois é. Quando tem uma mulher, gente, ela bota para quebrar. Todo escândalo de igreja tem uma mulher envolvida. Estou dizendo que os homens são santos, não. Não estou dizendo que os homens são santos. Mas só para te dar um spoiler, se fala muito hoje em dia da violência contra a mulher, né? Que os homens são abusivos contra as mulheres. Quando a gente vai puxando o fio da meada, na história desse psicopata, tem uma mãe doida. Sério, gente. Em muitos casos, quando você vai analisar a posição abusiva de um homem, às vezes é um pai que foi abusivo, um pai que foi embriagado e o filho mira no encontro do pai. Mas eu estava conversando com uma terapeuta sobre esses desdobramentos. Como é que um cara casa direitinho com uma mulher, ama essa mulher e depois se torna um marido agressivo, um marido que bate? E vários são os diagnósticos e as histórias. Mas ela falou que é muito reincidente no consultório dela, quando ela vai puxando o fio da meada, 2 situações. Uma situação é desse filho, desse homem, ter sido maltratado pela mãe, ou por uma irmã mais velha. Uma figura feminina se tornou abusiva na vida dele. Então é aquela irmã que, sabe, gente, se você é irmã mais velha, você sabe o que eu estou falando, né? Então, judia do menino, você fala mal do menino, você dá uns petelecos no menino, e a mãe fica sempre do lado da filha. Sabe como? É uma figura abusiva, a mãe preferiu a filha, empoderou a filha, deixou o menino para lá. Então tem uma raiva reprimida que vai ser derramada em cima de outra mulher. Ou outro caso muito reincidente. Gente, eu não estou falando que é só isso não, tá bom? Não estou falando que é só isso não, tem vários casos e tal. Eu estou falando que eu conversei com uma terapeuta e um caso reincidente. Esses 2 exemplos, eles reincidem em várias histórias, em vários momentos. O outro caso é, o pai foi abusivo com a mãe. E a mãe fez do filho o depositário da sua dor.
Então, a mãe conta para o filho o sofrimento. A mãe faz do filho o seu conselheiro. E ele cresce vendo a mãe sendo abusada, maltratada. Às vezes, não apenas... às vezes a gente pensa que violência é só bater, né, gente? Não, também tem a violência verbal e uma série de coisas. E aí o menino foi assistindo isso, de repente ele toma um pé, defende a mãe, o pai sai de cena, some daqui, você não vai fazer isso com a minha mãe e tal. Mas quando ele se casa, daí a pouco ele começa a repetir as mesmas atitudes do pai. Por quê? E eu falei para ela, mas por quê? Não era para ser o contrário? Não era para ele pensar, meu pai fez a minha mãe sofrer e eu não vou fazer a minha mulher sofrer? Ela falou assim, pois é, Helena, esse é o caminho natural. Mas o caminho da doença é o caminho de, inconscientemente, ele pensar, se a minha mãe não foi feliz, a minha mulher também não pode ser. Olha que piração, gente. É claro que não é um processo consciente, é um processo do inconsciente. Se a minha mãe, a mulher mais importante na minha vida, não foi feliz, por que a minha mulher vai ser? Olha o nível de adoentamento que a gente está vivendo nesse tempo. E tudo isso, gente, que a gente está citando aqui, e muitas outras histórias que não cabem nesse momento, tem tudo a ver com o distanciamento do homem de Deus. O homem foi criado para amar a mulher, para proteger a mulher, para promovê-la, para encorajá-la. E a mulher para apoiar e respeitar o seu companheiro. Não era para ser um duelo, era para ser um dueto. Não era para ser uma disputa por poder, era para ser um promovendo a autoridade do outro. E dentro desse ambiente saudável, a próxima geração ser fundada. Quando você se casa, não é só para você ser feliz não, minha linda. Você se casa para construir a continuidade de uma sociedade saudável. Se a gente, homens e mulheres, pensassem dessa maneira e não fossem egoístas em apenas pensar a felicidade como uma disposição emocional favorável, mas entendendo que na construção da felicidade nós também temos dias difíceis e que a gente tem que permanecer firme nos dias difíceis e não fugir da batalha, a sociedade seria diferente. Hoje nós estamos vivendo o fruto da relativização dos relacionamentos humanos e da banalização do casamento, que é uma instituição divina. Então, todas as vezes que a gente se afasta do projeto original, do projeto de Deus, a gente paga uma conta muito alta. E não só na nossa vida privada, mas a sociedade sofre os efeitos disso. E eu quero te dizer, mulher, Deus te criou com poder de influência impressionante. Por isso que a gente tem mais palavras que os homens. Não é para fofocar, é para ensinar, para instruir, para encorajar, para edificar, para trazer assuntos importantes de serem falados à baila, para ensinar as meninas que elas podem ser lindas, poderosas e construir muitas coisas, porque elas são mulheres, mas que elas devem respeito aos homens, porque os homens precisam se sentir respeitados. E ensinar aos filhos homens que as mulheres podem estar pelada, que isso não tira a dignidade dela, que ela não merece ser abusada, nem estuprada, nem violada de nenhuma outra forma, porque ela é feita de uma maneira assombrosa, maravilhosa, pelas mãos do próprio Deus. Mulheres receberam mais palavras, porque a gente é que ensina. Quem é que repete com o menino 300 vezes? Já escovou o dente? Já lavou a mão? Vai passar desodorante? O homem pode até falar, gente, o pai pode até falar, o rapaz, vai fazer isso assim, assim, e tal. E é maravilhoso quando o homem entra na parada, porque às vezes a gente fala, tem pouco efeito, mas o pai só olha e já resolve a parada. Entendeu? É para ser a dupla, não é para disputar poder, cada um tem o seu nível de autoridade, de influência. E nós, mulheres, somos educadoras por vocação. O maior número das professoras são mulheres. No ensino fundamental, na educação infantil, no ensino fundamental, a grande maioria são mulheres. Nós somos educadoras por vocação. E se a gente não educar de maneira certa, nós vamos educar de uma maneira torta. Quando a mulher fala com a filha dela, não dependa de homem nenhum
parece uma coisa muito boa. Parece uma coisa muito boa, mas está gerando nas mulheres um sentimento de que elas são autossuficientes. E nós não somos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu detesto o discurso que desvaloriza um gênero e desvaloriza o outro. Eu odeio esse discurso. Porque Deus criou os dois com propósitos. E quando a gente foge dos propósitos, a gente sabota o nosso florescimento. Então a gente vê os gêneros, os sexos se degladiando, um desmerecendo, um desvalorizando. Os homens não assumem responsabilidade. São opacos, covardes, bananas. Por quê? Porque as mulheres ficaram fáceis. Tem um ditado da minha avó, da avó de uma amiga minha, que ela me ensinou recentemente, que falava assim: para que eu vou comprar uma vaca se eu recebo leite de graça? Mulher faz tudo, mulher paga a conta. Mulher anda de perna aberta, mulher bebe, mulher fuma, mulher dá, transa à vontade. Para que o homem vai valorizar uma figura dessa? O que de interesse? Para que ele vai assumir um compromisso? Ter uma mulher só falando na cabeça dele: vem cá, me ajuda com os meninos. Não. Isso gerou uma geração de homens acomodados. Os caras já, no primeiro encontro, ele quer rachar a conta. Isso já é um prenúncio de que ele não quer assumir uma responsabilidade sozinho. E as mulheres acham lindo. Isso mesmo, eu pago minhas contas, não dependo de homem nenhum. Depois tem o filho, e aí ela tem que virar 4. Ela tem que ser mãe, ela tem que trabalhar fora, porque ela tem que bancar as coisas dela. E o outro está folgado. O meu marido sempre me ensinou: minha linda, não dá folga para homem não, porque o homem folga naturalmente. Então, quando eu estava educando os meus filhos, eu falava: sejam homens. Sejam homens. Assumam uma mulher. Honrem essa mulher. Quando ela for jovem, durinha, bonitinha, e quando ela ficar velha e enrugada, honrem essas mulheres. Sejam homens de palavra. Não traiam suas esposas. Se vocês traírem as esposas, vocês vão se ver comigo. Mas as mulheres abriram mão. Isso não aconteceu com Jeoseba. A Thalia era doida. E as doidas têm Ariana, eu não estou retendo tanto as palavras como você, né? Como você percebeu, sou pesada em palavras. Mas a Thalia era doida. E ela queria o quê? Poder. Onde tem uma mulher que quer poder, ela passa por cima de tudo. E começou com Eva. Gente, a mulher estava no paraíso. Faltava alguma coisa para ela? Faltava nada. Estava lá feliz com o homenzinho dela. Era a rainha do paraíso. Ele olhou para ela, ficou de 4, caiu a boquecha e falou: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vocês já viram quando tem um homem apaixonado, quando ele fica com aquela cara de bobão? Pois é, Adão era assim. Ela estava lá dominando o pedaço, gente. Não tinha concorrência. Estava lá. Deus deu para ela o poder de dominar também. Falou: vocês dois vão dominar sobre a criação. Vocês vão cultivar o jardim. Então o trabalho já existia antes da queda, né? Vocês vão cultivar o jardim. E estava tudo bom, tudo em ordem, tudo fluindo. Deus já tinha dado a ordem para multiplicar. Uma questão de tempo, né? Muita gente pensa que o pecado original foi o sexo. Não tem nada a ver. O pecado original foi a desobediência. E aí, de repente, o projeto de poder da serpente pareceu melhor. Como é que você vai fazer? Você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? É claro que você não vai morrer, querida. Claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Fala sério, gente. Até hoje esse projeto está rolando aí. A gente adora ser poderosa. A gente adora ser autossuficiente. A gente não quer depender de ninguém. A gente não quer ser humilhada. A gente quer ser grande na terra.
Então o que você está fazendo com o cristianismo? Vai viver outra coisa para sua vida, minha linda. Porque o cristianismo é um chamado a não se ocupar só do seu umbigo. O cristianismo é um chamado de autonegação, que é um processo voluntário de seguir a Cristo, amando o outro como você foi amada por Ele. De considerar o outro superior a vós mesmos. A submissão não é uma coisa que foi dada para a mulher, não, foi dada para o cristão. No mesmo capítulo que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, poucos versículos antes ele fala, sujeitando-vos, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Os cristãos não têm poder de se submeter uns aos outros, ou seja, de respeitar uns aos outros e de conhecer o poder e o propósito de Deus na vida do outro, tanto quanto na sua vida. Não tem um superior ao outro, não tem um melhor do que o outro. A graça nos nivela. Nós somos iguais diante de Deus, homens e mulheres, nós somos iguais, nivelados pela graça de Deus. Mas somos iguais e somos diferentes. Porque cada um tem uma beleza e um propósito. Então olha para essa mulher que está do seu lado e fala assim, você tem um propósito. E você tem muita influência. E o que você está fazendo com ela? Se você não está influenciando para o bem, você está influenciando para o mal, gente. Fato. E a história que nós lemos acabou de nos apresentar a Thalia. Ela ficou sabendo que o filho morreu e ela já tramou um plano para ela ascender ao trono, para ela governar. E nenhum dos seus netos. Olha que mulher doida, eu estou doida para ser avó, a mulher matando os netos dela. Que absurdo. Mas uma mulher que é cega pelo desejo de poder, ela passa por cima de tudo e ela mata. Hoje não mais literalmente, quer dizer, né? De uma maneira geral. Porque de vez em quando a gente vê umas manchetes aí. Mas de uma maneira geral, a gente não tira a vida de uma pessoa enfiando uma faca nela. Mas a gente esmaga uma pessoa, a gente oprime uma pessoa, a gente apaga uma pessoa. A gente mata o propósito de Deus na vida da nossa descendência, quando nós não entendemos qual é o nosso valor e o nosso propósito em Deus. Mas em contrapartida, tinha uma Jeozeba. Tinha uma Jeozeba, a irmã de Acasias. E o que ela fez? Quando ela viu a loucura se apoderando de Atalia, ela pegou o caçula, ela pegou o bebê, e ela escondeu na casa do Senhor, ela escondeu no templo. Gente, que coisa linda. E a gente pensa que foi só uma mulher entrando e tendo misericórdia de uma criança e salvando uma criança para que ela fosse livre do extermínio. Mas, gente, se não fosse esse ato, a profecia de que o Messias viria da casa de Davi seria interrompida. Joás era o único descendente de Judá. Então, uma mulher com uma atitude corajosa foi o instrumento de Deus para que a profecia seguisse o seu curso e Jesus viesse da descendência de Davi. Quanto que você está disposta a correr risco para que o propósito de Deus seja cumprido? Será que nós estamos dispostas a vivenciar a bem-aventurança bíblica, onde nós atingimos os fins, cumprimos o propósito e florescemos? Mas para isso nós vamos ter que romper com o ego, romper com o egoísmo, romper com os interesses particulares. E, gente, entenda, nós hoje somos formatadas no interesse particular em detrimento do reino de Deus. Nós falamos que pertencemos a um rei, nós cantamos e estampamos nas nossas camisetas que nós somos sacerdócio santo, povo eleito,
Mas nós não vivemos de acordo com aquilo que falamos que cremos. Nossas prioridades não são o reino. Nós buscamos em primeiro lugar tudo, menos o reino de Deus e a sua justiça. Porque frequentar uma igreja, gente, frequentar uma reunião, gostar do ambiente da igreja é fácil. A igreja é um lugar gostoso da gente estar, tem música boa, tem boas canções, tem bons músicos, tem uma palavra temperada. E às vezes você sai toda encorajada depois de uma palavra da Ariana dessa. Vai lá, muda a sua batalha, muda o nome da sua batalha, o Senhor é com você. Quem não gosta de ouvir isso? Mas a parte do que me cabe nesse latifúndio é te chamar para a real. Minha linda, nós esperamos que Jesus volte. Deixa eu trazer a sua memória aqui, qual que é a esperança cristã? A esperança cristã é que o Senhor vai se assentar no trono e Ele vai ajustar todas as coisas. Toda ânsia que nós temos de justiça, toda ânsia que nós temos de ordem, de beleza, de arte, de riqueza, tudo aquilo que a gente sonha, ver as nações desfrutando de paz, de segurança. Sabe o sonho americano? Por que as pessoas querem ir para os Estados Unidos? Porque você chega lá, as casas não tem arame farpado. Na verdade, em alguns bairros não tem nem muro. Meu irmão mora lá há 20 anos. O bairro que ele mora não tem muro. As casas são separadas por cercas vivas, planta. E você quer correr no parque? Você pode correr no parque às 10 horas da noite. É claro que lá não é o paraíso, gente. Lá não é o céu, não. Quando você vai vivendo lá, você vai vendo que também tem as dificuldades deles. Mas as pessoas são atraídas por essa sedução de poder desfrutar e morar num lugar de tranquilidade, de segurança. Muitas pessoas abriram mão do seu idioma, de viver com a sua família, porque quer criar os filhos num ambiente onde não se sente ameaçada. Quando os meninos não chegam às 10 horas da noite, a gente já fica pirando, pensando, foi um assalto relâmpago, não foi estuprada, não foi... Cabeça de mãe no Brasil, bomba. E toda essa sede que a gente tem de belo, de ordem, de justo, é o Senhor que vai fazer. A gente pode tentar fazer, elegendo governantes sérios, torcendo para tudo dar certo, orando pela nossa nação. Mas é verdade, gente, que quem vai colocar em ordem a bagaça mesmo é Jesus. Porque a desordem que nós estabelecemos, ela está tão acentuada, a maldade, a iniquidade cresceu de tal maneira, que é o Senhor que reina. Mas, enquanto Ele não se assenta no trono e põe em ordem todas as coisas, nós já vivemos hoje como a antecipação do que aguardamos. Então nós hoje caminhamos em justiça e retidão. Nós hoje trabalhamos pela justiça. O ambiente que a gente vive hoje é mais bonito, é mais limpo, é mais organizado. Nós falamos a verdade, nós honramos os compromissos. Deveria ser assim. Nós já vivemos sob o reino de Jesus hoje. Ele já reina sobre nós hoje. Por isso que nós clamamos, venha a nós o teu reino, porque é isso que está reinando aqui dentro de mim, que já está mudando a minha casa, que já está curando o meu casamento, que já está restaurando o meu coração. Eu quero que se expanda para o mundo inteiro, eu quero que o inferno seja saqueado, eu quero que as pessoas experimentem o Senhor. Então foi se construindo um sistema que promove o egoísmo. E aí quando a gente canta assim, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, aí o povo chora. E ferido, perdeu a visão. Você traz a história do drama todo para o seu drama pessoal. Você já pensa que a pessoa que te traiu, no líder que não te deu o cargo, na amiga do louvor que puxou o seu tapete, no cara do som que abaixa o seu microfone, no líder de célula que não te deixa dar a palavra, sabe como? No seu pai que abandonou sua mãe, no marido que te largou. Você pensa só no seu mundo. Mas o que está falando? Nos seus sonhos, né? Você pensa no seu sonho. Qual que é o seu sonho? O sonho da casa própria, o sonho do carro novo, o sonho do diploma, do pós-toque. Não estou falando que é errado sonhar isso não, mas você está sonhando isso para quê? É para a glória de Deus?
Você quer uma casa própria para acolher mais pessoas? Você quer um carro maior para ir visitar o povo e levar os missionários? Deus deu o que Ele tinha de melhor, mas você só quer o melhor de Deus e não der nada? Que Cristo é esse que você está seguindo? Jesus deu a própria vida. Na hora da gente dar oferta, a gente cata as moedas no fundo do bolso. Na época que você estava no mundo, pagava R$700 para ir num show. Aí vim para o congresso e cobra R$20. Que absurdo, de graça receber e de graça dar. Aí lembra que lê a Bíblia. Só que leu mal, né? Porque no mesmo texto que fala de graça receber, de graça dar, fala assim, digno é o trabalhador do seu salário. Jesus fala com os discípulos, vocês não vão vender profecia, vocês não vão vender cura. Você não cobra por uma cura, que quem faz sou eu, é o meu poder que opera em você. Você recebeu isso de graça. Você não vai cobrar por profecia, porque a palavra profética não é sua, é minha. Você é apenas o meu instrumento. Vocês estão recebendo poder para ressuscitar mortos. Vocês estão recebendo poder para curar os enfermos, para entregar a profecia, mas vocês não vão cobrar por isso. Porque de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Mas vocês não precisam de levar outra túnica, nem bolsa, nem dinheiro. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Onde vocês forem, vocês vão ser acolhidos e cuidados. Mas a pessoa só, você entendeu? Serra a Bíblia para caber no seu interesse. Não é nada sobre Bíblia, não é nada sobre trabalhador do salário, não é nada sobre de graça receber, de graça dar. É você que é miserável mesmo, é pão duro. Você investiu no show do YouTube, mas não investe na conferência da sua igreja. Não manda dinheiro para missionário. Na hora da oferta missionária, os caras estão lá dando sangue para Jesus ser conhecido no Afeganistão. Aí você cata no canto da bolsa. Eu vou dar uma oferta missionária, R$10, aleluia. Vou fazer uma escova no cabelo, 70. Gente, o nosso coração ou está no reino ou não está. E a canção fala que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os seus têm que morrer. Os seus têm que morrer para dar lugar ao sonho de Deus. Porque o sonho de Deus jamais vai ser frustrado. Deus quer levantar você na sua geração. Deus quer fazer de você uma mulher sábia. Deus quer fazer de você aquela que é como uma árvore frondosa, debaixo dos quais as pessoas vêm buscar aconchego, sombra, alimento. E gente, não tem maior alegria na nossa vida do que cumprirmos o nosso propósito. Mas o diabo tenta ficar enredando a gente nos projetos de poder humano. E a gente não põe nada dentro do caixão. Você pode conquistar o mundo. Nem a roupa que você vai ser enterrada você vai escolher. A não ser que você seja muito doidona e deixe instruções claras sobre isso. Caixão não tem gaveta. Mas a gente investe no que é passageiro, mas não investe no que é eterno. Uma vida que foi restaurada por causa do seu testemunho, por causa do tempo investido. O missionário que foi sustentado no campo, porque você às vezes fez cantina na igreja para levantar dinheiro, para mandar para o missionário. Isso tem uma reverberação eterna. Atalia queria poder e Jeoseba queria proteger o propósito de Deus. Era o descendente de Judá. Ele tinha que ser protegido. Tinha algo muito maior em jogo. E não apenas a proteção da descendência do Messias, mas Joás se tornou um rei justo, um rei aprovado pelo Senhor. Ele derrubou os altares de idolatria em Israel. Ele trouxe um tempo de bênção sobre o povo. Não menospreze as pequenas coisas que Deus coloca no seu caminho. Ele era um bebê, mas teve coragem. Ela podia ter sido morta por traição. E como é que ela fez, gente, para esconder esse menino? 6 anos, criança corre, criança grita, né? Criança é agitada. Como é que ela fez para proteger, para esconder esse menino dentro do templo do Senhor? 6 anos. 6 anos. E no 7º ano, 7 é o número da perfeição, o sacerdote Joiada proclama Joás rei sobre Israel,
com 7 anos de idade. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, meninas? A gente está vendo a infância sendo garfada. As nossas crianças estão no alvo do inimigo. Ideologias, prostituição infantil, abuso infantil, violência doméstica. Crianças que estão sendo mortas pelos próprios pais, ou avós, ou cuidadores. As notícias estão cheias aí, crianças aprisionadas, crianças acorrentadas. Isso, as histórias que vêm à tona, e as que estão acontecendo agora mesmo. E a gente não tem a menor ideia. E o que nós como mulheres estamos fazendo? Será que nós estamos sendo a Jeoseba desse tempo? Será que nós estamos sendo a Débora do nosso tempo? Será que Deus pode contar com a nossa feminilidade para nós nos erguermos como intercessoras, como juízas, como médicas, como dentistas, como assistentes sociais, como mães, como professoras, que não ficam só vivendo a sua própria vidinha medíocre, pensando no próprio umbigo ou no carro novo, mas que se envolve para que uma nova geração saudável, que conhece a Cristo, cheia de autoridade, se levante. É muito fácil a gente ligar a televisão e ficar, ai que absurdo. Ir para a rede social e falar, estou indignada. Indignada ficou eu, há um tempo atrás, que a gente viu aquela menina, aquele caso horroroso que aconteceu um pouco antes da pandemia, de uma menina de 8 anos, se eu não estou enganada, que foi estuprada, engravidou. E aí teve que fazer um aborto. Você se lembra dessa história medonha? Só que ninguém conta que ela fica livre do bebê, ela fica livre da gestação, mas ela nunca mais fica livre do trauma de um aborto. Um aborto é traumático. Ninguém fala na parte ruim do aborto. Ninguém fala no estrago que pode causar no corpo de uma mulher. Ninguém fala que essa mulher que faz um aborto pode morrer, mesmo quando é feito numa clínica decentemente. Ninguém fala que uma mulher que faz um aborto fica marcada psicologicamente para o resto da vida. Ninguém fala. É mais fácil falar para ela fazer um aborto do que falar para ela, não transe. Ou coloca um DIU. Usa camisinha. É mais fácil falar, faz um aborto como se fosse uma opção. Um método anticoncepcional. E que loucura isso está acontecendo. E quando passa a aprovação do aborto nos países, há uma celebração das mulheres. As mulheres que deveriam ser protetoras da vida estão celebrando os sacrifícios a Moloque. Ah, Helena, é questão de saúde pública. Não, é questão de fazer discípulos. Se a gente não estivesse falhando em fazer discípulos, a gente não teria que estar tendo que combater o aborto. É uma sociedade tão hipócrita, porque promove o aborto, mas também promove a erotização. Aí eu vi uma menina de 8 anos em cima de um carro de som, mesma idade, mais nova, 6 anos de idade. 6 anos de idade. Poucas semanas depois daquele caso horroroso, que uma menina de 8 anos foi violentada e ainda teve que fazer um aborto. Uma menina de 6, em cima de um carro, dançando essas músicas nojentas, pornográficas, e um tanto de adulto em volta, sem tomar nenhuma atitude. Ninguém zelando pela proteção daquela criança. Um homem com uma ereção, olhando a criança, o outro filmando o bumbum da menininha, e todo mundo achando lindo. Aí eu postei. Detesto postar essas coisas. Minhas redes sociais não são para fazer um outdoor da impiedade, mas o propósito era chocar. Eu fiquei tão indignada que eu postei e deixei postado por 6 horas. E aí choveu de comentário. Isso é um absurdo. Onde estão os pais dessa menina? Quem está o responsável por ela? Ela está sendo exposta, ela está sendo explorada. Isso é exploração sexual infantil. Essa criança tem que ser protegida. Todo mundo indignado com o discurso certo. Nós estávamos promovendo uma conferência de mulheres online, pela Visão Mundial, com o tema Ternura se aprende em casa, ensinando o papel da mulher na proteção da infância.
E aí eu peguei aquele gancho e fiz uma convocação. A inscrição era gratuita. E era online. Teve mais de 10 mil comentários. Só comentários. As visualizações eu perdi de vista. Só de comentário teve 10 mil. Quantas pessoas foram para a conferência? 561 pessoas. Então é muito fácil a gente falar que está indignado. O que Deus vai permitir para a gente se posicionar? O que vai precisar de acontecer na sua casa, na sua família, para você acordar e começar a lutar para defender a infância, para proteger o propósito de Deus, para fazer avançar o reino de Deus? Eu não estou falando de grandes projetos, não, gente. Estou falando de cuidar de uma criança. Ajudar uma mãe em dificuldade. É muito fácil a gente falar para a menina, não faz o aborto. Mas sai do seu... Vai abortar não, eu te ajudo a criar. Não vai abortar não, eu pago o colégio desse menino. Não vai abortar não, eu sou responsável pela comida dele até ele completar 18 anos. Gente, Deus está nos chamando para o envolvimento. E não apenas para a indignação. Jesus não ficou lá do céu falando assim, vou salvar vocês, hein? Vou salvar vocês. Ele encarnou no ventre de uma mulher. Ele viveu no anonimato durante 30 anos. Ele se envolveu, ele encarnou, ele vestiu a nossa roupa, viveu a nossa humanidade, derramou a sua própria vida, nos reconciliou com Deus Pai, ressuscitou, está sentado à direita de Deus e voltará para reinar. E que igreja ele vem buscar? Uma igreja comprometida como ele se comprometeu. Não pense você que cristianismo é você carregar uma camiseta estampada ou dizer que Jesus é amor. Não, gente, é comprometimento. Jeoseba se comprometeu. Ela colocou a vida dela em risco. E ela trouxe para dentro da casa dela. Ela era esposa de Joiada. Ela trouxe a criança para dentro da casa dela. Tem um tanto de crente indignado porque os casais gays estão adotando crianças. Que bom que eles estão adotando. Porque ninguém adota, né? A gente quer um bebê de olhos azuis e branco. E as crianças que estão lá. Gente, meu coração está queimando. Sei o que Deus vai fazer comigo não. Mas meu coração está queimando. Porque ninguém quer adotar um menino de 14, de 13 anos. Mas eles existem. E tem tantas mulheres de Deus, mulheres de Deus, que não têm filhos. A madre está cerrada. Eu conheço umas 5 mulheres, bonitas, saudáveis, de boa condição, não têm filhos. Será que Deus é mau, que não quer que ela tenha filhos e só? Ou será que Deus está falando, tem muitos que precisam do seu amor? E esse amor pode ser direcionado. Eu adotei vocês, por que vocês não podem adotar alguém? Nós somos adotados. Vocês entenderam, gente? Eu estou trazendo aqui uma conversa séria. E eu não estou falando só para vocês não, gente. O meu ouvido é mais perto da minha boca. O meu chamado é feito das coisas que estão me inquietando. E eu trago diante de vocês aquilo que Deus vai ministrando ao meu coração. Eu trago e eu divido com vocês. Jeoseba se envolveu. E o resultado do envolvimento de Jeoseba é que uma mulher tirana e assassina foi removida do poder. Se os justos se calam e se omitem, o mal avança, o mal prospera. Então não espere do pastor, não espere do missionário, não espere do líder de louvor. Seja a noiva do Senhor, seja a solução, seja a resposta na sua rua, seja a resposta na sua família, seja a resposta na escola onde você leciona. Se cada uma de nós aqui cuidar de uma mulher quebrada ou de uma criança abandonada, nós vamos mudar a situação da nossa nação. Para de esperar do governo o que a igreja tem que fazer. Deus é que muda a história da nossa nação, gente. E Ele faz isso através da sua noiva. Ele se comprometeu e Ele está nos chamando a nos comprometer também. Ele deu sangue. E a igreja no Oriente Médio está dando também. E a gente está aqui nessa nossa meninice.
Esse evangelho poliana, ai, que vida boa. O que Deus vai precisar de fazer para nos amadurecer? Eu tremo quando eu penso nisso. Porque onde a igreja mais prospera é na perseguição. É nos açoites, nas prisões. Que a gente escute o chamado de Deus na sua doce voz. E que Deus nos livre o Brasil do seu megafone. Que a gente se envolva. Você é mulher. Você tem poder de influência. Não interessa a sua idade. Você tem poder de influência. E nós somos comparados, dentro desse tema de florescer, eu só queria encerrar falando com vocês, que nós somos comparados pelo salmista no Salmo 92, a palmeira e ao cedro do Líbano. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que temem o Senhor, são como a palmeira. A palmeira, gente, tem raízes profundas. A raiz da palmeira pode chegar a 300 metros. A nossa vida cristã não é formada no coletivo, ela é formada na individualidade. Para a gente aprofundar a raiz, precisa de ter vida devocional. O que é devocional? Não é a hora que você lê a Bíblia. Vida devocional é uma vida devotada ao Senhor. Será que você é devota do Senhor? Aqui no Nordeste usa muito o nome devoto, né? Devoto. Devotada, entregue, rendida. O Senhor é o centro da sua vida? É nisso que consistem as nossas raízes. Quem tem intimidade com Deus é que aprofunda raízes. E a característica da palmeira é que ela não se quebra. Ela cresce na vertical. Ela dobra, mas suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. Forte a bicha. E ela só floresce em ambientes quentes. Então se aqueça aí do fogo do Espírito. Esse negócio de frieza espiritual, sabe aquela vida meia boca, sabe? Não, gente, o Senhor, Ele vomita os mornos. Ele quer você aquecido na sua presença. E o cedro do Líbano, gente, que é a comparação que o salmista faz com aqueles que temem o Senhor, aqueles que esperam no Senhor, é uma árvore majestosa. Ela é encontrada na região da Síria, da Turquia, do Líbano. Ela vive centenas de anos. É símbolo de força e eternidade. A sua folhagem é perene, as folhas não caem. A sua madeira homogênea e aromática foi usada para toda sorte de construções dos navios, dos fenícios, né? Eles construíam embarcações com cedro do Líbano. O templo foi construído, o primeiro templo foi construído com cedro do Líbano. Os egípcios utilizavam a sua resina na prática de mumificação. Moisés aconselhava os sacerdotes judaicos a utilizar a casca do cedro para fazer a circuncisão. Vários reis da região, bem como de países distantes, procuravam a sua madeira para suas construções civis ou religiosas. A árvore é mencionada 75 vezes na Bíblia. Ela foi utilizada pelos romanos, pelos gregos, pelos assírios e pelos babilônios. Ela cresce devagar, mas de forma consistente. Gente, nos 3 primeiros anos, cresce 5 centímetros para cima da terra. 5 centímetros é isso aqui, ó. 3 anos. O cedro cresce 5 centímetros para fora da terra e 1,5 metros para baixo. E quando ela atinge toda a sua força, ela tem 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Uau! Quanto ao clima, o cedro do Líbano é pouco tolerante à sombra. Por isso prefere as posições onde existe o sol total. O sol da justiça incidindo sobre o Líbano, o cedro do Líbano. Nasce naturalmente onde existem pequenos aguaceiros no verão, sendo também muito tolerante à seca, à aridez. É a essas árvores que nós somos
comparadas. Que você seja um cedro do Líbano. Que você floresça como a palmeira. Que você não viva apenas pensando no seu mundinho, mas busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Que vocês se levantem como Jael, como Débora. Que vocês se levantem como Jeozeba, para que toda Atalia seja destronada, para que toda posição de abuso, todo principado e potestade que se erga contra a infância, contra mulheres, que você se torne uma mulher cuidadora de mulheres, que você se torne uma mulher protetora da infância. Sempre tem alguém perto precisando. Abra os seus olhos, incline o seu coração e faça a diferença. Jeozeba salvou um, e esse um fez toda a diferença. Não apenas na linhagem do Messias, mas também destronando os altares de Baal no meio de Israel. Que você seja Jeozeba nessa geração. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E eu queria que você fosse muito honesta com você. A minha palavra, gente, ela é extremamente desconfortável. Mas eu quero te tranquilizar, ela me desconforta também. Ela mexe comigo também. Eu não estou conformada em viver uma vidinha mais ou menos, não, gente. Eu quero viver a felicidade bíblica. Eu quero alcançar os meus fins. Eu quero cumprir o meu propósito. E eu quero florescer na presença daquele a quem eu amo e sirvo. Não se contente em comer as bolotas dos porcos. Elas parecem sedutoras para aqueles que têm fome, para aqueles que estão longe da casa do Pai. Frequentar a igreja não significa que você está na casa do Pai, gente. Tem muita gente desviada do evangelho dentro da igreja, cumprindo todas as suas obrigações na igreja. Ofertante, dizimista. Relacionamento com Deus não se dá uma vez por semana. Relacionamento com Deus é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você vive para Ele. Na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho, no seu estudo, na sua tarefa doméstica, na sua maternidade, no seu casamento. Você é filha do Deus eterno. E onde uma filha do Deus eterno anda, tudo se faz novo, diferente. É luz brilhando, é sal temperando, é diferença sendo empreendida, é a influência feminina servindo ao reino de Deus, educando a próxima geração, amparando, cuidando. A gente fica olhando o que os outros não estão fazendo, criticando às vezes o que o outro começou a fazer. Para de olhar para a vida dos outros. Para de medir os pecados alheios. Combata os seus. Nós temos que combater o nosso próprio pecado, a nossa inveja, a nossa cobiça, a nossa antipatia, a nossa apatia, os nossos ranços, as coisinhas, os melindres. A gente tem que combater isso primeiro em nós. E a gente combate isso enquanto serve ao Rei. E pergunta: Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa casa? Qual é o meu propósito aqui nessa escola? Qual é o meu propósito aqui nesse emprego? Seu emprego está ruim, minha linda, mas é lá que você está plantada, então floresça. É lá que você está plantada, floresça, até que Deus te transplante para outro lugar. Onde você está, dê fruto. Onde você está, floresça. Onde você está, faça a diferença. O cedro do Líbano resiste na seca. Você tem essa capacidade, se você se abastece no eterno. Na nossa força, gente, na nossa força a gente não vai longe, não. Mas o Senhor é a nossa força. Ajuda-nos, ó Deus. Quebra todo sofisma na nossa mente, todo entorpecimento nos nossos sentidos, que nos fazem nos ocupar e empreender energia naquilo que é passageiro, naquilo que é temporário. Senhor, nós queremos ter uma visão
do que é eterno. E nós queremos, como a canção da Ludmilla ministrava sobre nós, Senhor, receber a cura, receber unção de ousadia, unção de conquista e unção de multiplicação. Vidas e mais vidas rendidas aos teus pés, pessoas sendo arrancadas do inferno, crianças sendo protegidas, casamentos sendo restaurados, mulheres sendo cuidadas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos levanta, Senhor, nessa geração para fazer a diferença. Nos arranca, Senhor, do egoísmo, do hedonismo, do egocentrismo. Cura a nossa visão, restaura a nossa visão e nos faz sonhar os teus sonhos, Senhor, porque é no cumprimento do nosso propósito é que reside a nossa felicidade. Todos os outros poços são cisternas rotas, com ofertas de felicidade efêmera e temporária, que vão nos levar à morte. Mas a plenitude que encontramos no Senhor nos restaura, nos levanta, nos transforma, nos liberta e muda a vida de outros. Enquanto o Senhor trabalha em nós, o Senhor transborda na vida de outros. Muda a nossa visão, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos e nos arranca dessa vida que vive só para si mesma. Que como Cristo, a gente também esteja disposta, como seus seguidoras, a derramar a nossa própria vida se for necessário. Mexe na nossa estrutura, Senhor. Transforma o nosso pensamento e produz em nós um coração totalmente teu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meninos.